queridos alunos. Com alegria encontramos mais uma vez, mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar do neoliberalismo. O que é necessariamente o neoliberalismo? É uma doutrina política e econômica que surgiu em 1989 nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Washington, através de uma reunião que se chamou Consenso de Washington, que daqui a pouquinho eu detalho, mas nessa reunião, então, através da primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, e o presidente dos Estados Unidos, naquela ocasião, o Ronald Reagan, eles criaram, então, o neoliberalismo, que era um aprimoramento. Na verdade, remodelaram o liberalismo econômico do Adam Smith, que foi criado ainda no século XVIII para XIX, e o neoliberalismo possui configurações bastante características, né, do momento atual, desse novo capitalismo globalizado que nós estamos vivendo, e ele vai pregar determinados mecanismos e condutas, tanto no ambiente econômico como no ambiente fiscal, que vão dar a ele esse nome de neoliberalismo ou de novo liberalismo, com características um tanto quanto distintas, né? E que fez com que o capitalismo pudesse permanecer vivo até os dias atuais. Então, conforme eu disse, o neoliberalismo ele surge, né, no Consenso de Washington, que foi uma reunião realizada em Washington em dezembro de 89. Nessa reunião, as principais nações econômicas, né, o G8, se reuniu e estabeleceram algumas regras de conduta para aqueles países que quisessem contar com a assistência, com pegar dinheiro emprestado do FMI ou do Banco Mundial, que eles tinham que se adequar às regras, então, desse Consenso de Washington, né? As regras desse Consenso de Washington, ela impunha mecanismos, né, em que os países que dele precisassem ou que precisassem contrair empréstimos junto ao FMI, precisassem também adotar uma série de medidas no campo econômico, fiscal, tributário e político para garantia da permanência de assistência econômica, né, também dessa assistência de consultoria e, consequentemente, para continuar recebendo dinheiro do FMI. Né? O Brasil se endividou na época aí do governo militar, exatamente porque contraiu diversos empréstimos junto ao Banco Mundial e também ao FMI para a construção de obras públicas como estradas, pontes, viadutos, pavimentação nas cidades, construção de hidrelétricas. No entanto, essas obras foram severamente superfaturadas, né? E deixaram aí para o Brasil uma questão histórica, uma dívida externa histórica que só foi paga no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Fernando Henrique Cardoso, seguindo as mesmas medidas do Fernando Collor de Mello, também intensificou algumas dessas propostas do Consenso de Washington, como privatizações, reformas tributárias, planos econômicos, e jogou o Brasil, assim, intensificou o Brasil ainda mais nessa dependência total do capital estrangeiro e uma total subordinação à política econômica estadunidense, subordinação essa que nós voltamos novamente a ter, né? Estamos de joelhos novamente diante da política econômica instaurada pelo atual governo e que tem uma extrema necessidade, né, de buscar recursos e atrelar os recursos, financiamentos junto ao poder econômico estadunidense, desvinculando-se, sobretudo, dos BRICS, que foi uma medida criada a partir de 2013, 2014, e que colocou o Brasil num nível de desenvolvimento econômico bastante satisfatório, reduzindo a desigualdade, a fome, a miséria, diminuindo o desemprego e aumentando os investimentos nas empresas públicas e nas empresas privadas brasileiras, não é? Então, as características específicas desse neoliberalismo, nós podemos dizer que é uma diminuição do Estado, né? O Estado ele vai ser menos interventor, ele vai diminuir as despesas, seguindo a ideia, né, do Estado não poder ser pai de todos, mãe de todos,
e uma revisão, sobretudo na questão tributária, sobretudo no que diz respeito à redução de impostos para as empresas, né? No entanto, há um repasse desses impostos para a pessoa física, né? Basicamente, as características primárias do neoliberalismo são essas, e as regras do consenso de Washington, que falta aí a gente detalhar, eu vou especificar para vocês alguma delas. Olha, a primeira delas, a questão da disciplina fiscal, eu já disse, né? Os países que aderiram ou que fossem aderir ao neoliberalismo, eles tinham que fazer aí uma disciplina fiscal rigorosa, reduzindo cada vez mais a carga tributária das empresas. E é lógico, né, sem poder arrecadar, esse repasse dos impostos acabariam, como acabaram, recaindo sobre os impostos diante das pessoas físicas. Nós, cidadãos comuns, pagávamos impostos como pagamos ainda hoje uma carga tributária pesada para amenizar um pouco o bolso das empresas. Outra questão são as privatizações, né? Boa parte das empresas, a partir do Collor e também intensificadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, as empresas públicas foram privatizadas. 80% delas foram privatizadas por preços muito pequenos e irrisórios comparados com o valor delas de mercado. Portanto, foram vendidas a preços de banana e alguma delas ainda o próprio governo emprestou por através do BNDES, né? Muitas dessas empresas foram compradas, adquiridas com dinheiro emprestado pelo próprio BNDES, né? E essas empresas, então, hoje se tornaram rentáveis, já eram muito rentáveis e hoje ainda se tornaram ainda mais rentáveis, né? Privatizaram bancos, privatizaram energia, privatizaram companhias elétricas, privatizaram companhias aéreas, Embraer, né? Privatizaram o petróleo, privatizaram bancos, né, privados, bancos públicos, né, transformando esses bancos em privados, o que aumentou as alíquotas, aumentou os juros, aumentaram as tarifas bancárias, né? E isso se deve à questão das privatizações. Privatizaram escolas, privatizaram siderúrgicas, portanto, nós tivemos aí, a partir do Collor de Mello, mas muito intensificados no governo de Fernando Henrique Cardoso, diversas dessas privatizações de empresas públicas que se tornaram extremamente rentáveis nas mãos dos seus compradores do capital estrangeiro. Outra medida, abertura para o capital estrangeiro, a queda de barreiras alfandegárias, as privatizações, as flexibilizações de leis trabalhistas e previdenciárias. Nós vimos aí como que essas flexibilizações de leis tiraram o direito da classe trabalhadora, aumentaram a fome e a miséria, né? A última reforma trabalhista realizada aí ainda no governo do Michel Temer, né, impactou severamente, né, os postos de emprego, tiraram direitos da classe trabalhadora e hoje nós temos uma legião de desempregados e que não foram amparados pelas supostas promessas que, realizando as privatizações, nós teríamos mais emprego, aumento do emprego, porque as empresas teriam uma menor folha, um custo menor. Na verdade, as empresas não foram tão desoneradas assim e os empregos também não foram gerados. No entanto, os bancos têm arrecadado, né, bilhões, trilhões, agora ainda, né, em meio à pandemia. O atual governo repassou aí 1,3 trilhões, né, de reais para o cofre dos bancos públicos, para supostamente garantir a liquidez. No entanto, não amparou pequenas e médias empresas, não amparou as empresas que precisavam, né, desse subsídio para a continuação de suas portas, e efetivamente isso vai impactar negativamente a economia brasileira. Hoje nós temos o pior resultado depois de 40 anos, né, nós estamos agora colhendo os piores resultados econômicos no emprego, no PIB, impactado inclusive no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. A fome aumentou, a miséria aumentou, o nível de desempregado aumentou, né? Várias empresas, né, fecharam suas portas, e infelizmente depois, né, complicadas ainda agora, depois da pandemia, mas empresas que já vinham fechando as suas empresas, já vinham fechando suas portas, né, as economias que já vinham sendo achatadas exatamente por conta do pouco investimento
no setor privado, na média e pequena empresa brasileira, por conta do grande investimento no capital estrangeiro e a abertura total para que as empresas estrangeiras viessem para o Brasil. Estão lucrando aí bilhões, né? Enquanto que as empresas nacionais fecharam boa parte das suas portas, né? Lamentavelmente. O grande prejuízo, né, gente, das privatizações, das medidas tributárias que desoneram o grande e aumentam os impostos na classe diante, né, das pessoas físicas, sobretudo a classe média, a mais taxada, né? Para vocês terem uma ideia aí, o imposto que era, né, 27% para aqueles que ganhavam mais, foi baixado no atual governo para 20%, e aquele que pagava 11% agora está pagando 20%. Então, mais uma vez, o pequeno, o médio, o trabalhador, a classe média, né, é aquela que mais foi impactada com o aumento de impostos, né? E o neoliberalismo ele vai garantir, né, a liberdade de mercado, a queda de barreiras, a entrada de produtos estrangeiros livremente, né, no Brasil, nos países, e vão criar mecanismos de alfandegários, se não econômicos, vão criar mecanismos ligados aí à questão de alimentos, à questão de uso de agrotóxicos, né? Então, mecanismos e vedações para que os produtos brasileiros entrem nos Estados Unidos e alguns países da Europa por conta de barreiras sanitárias, né? Como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, que foram intensificados agora no atual governo, e muitos desses produtos que têm utilizado esses agrotóxicos no Brasil são proibidos de entrar nos Estados Unidos e na Europa, porque lá eles já foram banidos há mais de 30 anos, né? No entanto, agora foram autorizados. Então, com uma barreira, né, como evitam se criar uma barreira econômica, acabam criando uma barreira alfandegária, uma barreira sanitária, para que os produtos não entrem lá, enquanto que os produtos americanos, sobretudo, entram livremente no Brasil, até porque a economia americana, a agropecuária, é subsidiada, e os produtos americanos entram aqui num custo muito menor, enquanto que a economia brasileira não tem os mesmos subsídios, e, portanto, os produtos brasileiros na agropecuária acabam saindo mais caro do que o produto americano, e com isso muitas empresas estão também fechando as suas portas, né? Nós vamos ter, contrário aí à ideia do neoliberalismo, o Keynes, né? O keynesianismo, ele fundou aí a ideia, né? Também aí no início do século XX, ele criou uma teoria chamada estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social vai dizer que o Estado ele tem que manter minimamente políticas públicas, né? Políticas como moradia, educação, saúde, transporte, né? Segurança. Então, o Keynes ele vai dizer que o Estado tem que bancar. As obras públicas, elas garantem muitos empregos, elas geram dinheiro no mercado. A partir do momento que as obras públicas foram fechadas aqui no Brasil, muitos dos empregos também foram fechados. E todos os grandes crises, né, que a história passou, crise de 29, por exemplo, né, foram superadas por conta de alto investimento do Estado em obras públicas, empregando pessoas, diminuindo a jornada para poder empregar 2, 3 empregados numa única jornada. E isso tirou os Estados Unidos, tirou a Europa, pós-guerra, pós-Primeira Guerra, depois pós-Segunda Guerra. Todas essas economias foram garantidas e foram recuperadas por conta de grande investimento do Estado. O neoliberalismo, em especial aqui no Brasil, corta os gastos do Estado na economia, retira o emprego, a obra pública, sobretudo depois da atuação aí da Lava Jato, ela fechou muitas empresas, né, muitos empregos, muitas empreiteiras fecharam suas portas, né, e fecharam, consequentemente, também fecharam aí, consequentemente, os seus investimentos em obras públicas, né? E, portanto, foram garantir para nós aí, né? Infelizmente, tivemos uma obra pública reduzida e, consequentemente, o dinheiro some do mercado e nós não temos como garantir parte, né, desses investimentos públicos, tá? Então, o neoliberalismo, ele é o contrário do keynesianismo, do estado de bem-estar social, que é aquele que vai dizer que o Estado tem que garantir minimamente, sim, algumas dessas políticas públicas para garantir a dignidade, a cidadania
que essas pessoas, sobretudo mais pobres, possam ter uma vida melhor, que a classe trabalhadora possam ser um pouco mais protegidas, né? Enquanto que o neoliberalismo, ele vai dizer que o Estado não tem que intervir em nada, que o Estado não tem que cuidar das pessoas, tudo tem que ser entregue nas mãos da livre iniciativa, e é a livre iniciativa que vai fazer, que vai fomentar a produção econômica. Isso acaba favorecendo os que já têm dinheiro, os grandes crescem cada vez mais, enquanto que os pequenos ficam cada vez mais achatados, né? Portanto, o neoliberalismo, ele vai impactar necessariamente na vida social, na vida econômica, aumentando a desigualdade, aumentando a fome, a miséria, né? E impactando em leis, sobretudo no que diz respeito à questão de carga tributária, flexibilização de leis trabalhistas e flexibilização de leis previdenciárias, vai impactar sobretudo na classe trabalhadora, na classe média e nos mais idosos, né? A reforma da Previdência que está aí para ser aprovada no último turno vai praticamente impedir que as pessoas consigam aposentar-se no Brasil. Isso vai impactar ainda mais as questões sociais e humanas, tá? Portanto, esse tema nós ainda vamos continuar discutindo no próximo capítulo. É uma introdução básica, né, do neoliberalismo, para que você possa também depois aprofundar na leitura do nosso material, realizando os nossos exercícios e aprofundando com uma leitura crítica a respeito, né, desse tema da aula de hoje, para que vocês também formem gradativamente um pensamento crítico a respeito dessa temática e não fique aí aceitando qualquer reportagens pagas nas TVs e nas revistas abertas que são patrocinadas exatamente pelo capital estrangeiro e, portanto, não falam fidedigno a maneira como acontece os impactos negativos do neoliberalismo na economia desses países, em especial no Brasil, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.